Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de julho, nós vamos meditar em Salmos do capítulo 106 ao capítulo 108. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. 106, nós vamos continuar aquilo que nós vínhamos fazendo no dia de ontem. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Como são felizes os que fazem o que é certo e pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que te compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, e que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aquele que pertence a ti. Pecamos como os nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram valor à vida do Senhor, não se lembraram dos seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou para proteger a honra do seu nome. Ordenou ao Mar Vermelho que secasse e os conduzisse pelas águas, como por um deserto. Ele os resgatou das mãos dos seus inimigos e os libertou da garra dos seus adversários. As águas se fecharam, cobriram os seus opressores. Então, creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, se esqueceram. Isso mesmo, esqueceram o que ele havia feito. Não quiseram esperar pelos seus conselhos e no deserto o desejo do povo se tornou insaciável. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu o seu pedido, mas também lhe enviou praga. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso, a terra se abriu, engoliu Datã, sepultou Abirão e os seus rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam e a chama consumiu os perversos. No Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante da imagem de metal, trocaram o Deus glorioso por uma estátua de boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou que afastasse a ira e não os destruísse. Ele, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto e que os dispersaria, seus descendentes, entre as nações. Depois juntaria os adoradores de Baal em Peor e chegaram a comer sacrifício oferecidos a mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso a praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá, provocaram a ira de Deus e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruir as nações que habitavam na terra como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com eles e adotaram os seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou a sua ruína. Chegaram a sacrificar a demônios os seus filhos e as suas filhas. Derramaram sangue inocente, sangue dos seus filhos e filhas, e ofereceram sacrifícios a ídolos de Canaã. E ao oferecer, contaminaram a terra com sangue, e a si mesmo contaminaram-se
com atos perversos. O seu amor aos ídolos foi adultério para com Deus. Por isso a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade, e entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos oprimiram e os sujeitaram ao poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra eles. Por isso, o pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu o seu clamor. Lembrou-se da aliança com ele e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez o que os captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-os entre as nações para darmos graça ao teu santo nome, para que nos alegremos no teu louvor. Louvem ao Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade em eternidade. E todos digam amém. Louvado seja o Senhor. O 107 vai relatar ainda a misericórdia de Deus. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então você já percebeu, né, que nós temos uma sequência de salmos que inicia dessa forma. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor os resgatou, proclamem em alta voz, cantem todos a eles. Os resgatou dos seus inimigos, pois ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste ao oeste, do norte ao sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos sem lá, famintos e sedentos. Ele, e em sua aflição, eles clamaram ao Senhor, e ele os livrou do seu sofrimento, e os conduziram por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois ele saciou o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam assentados na escuridão, nas trevas, presos com algemas de ferro e sofrimento. Rebelaram-se contra a palavra de Deus e o desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os rejeitou e os sujeitou a trabalho pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição, clamaram ao Senhor. Tirou-os da escuridão, das trevas profundas, quebrou-se as algemas. Que louvem ao Senhor seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois ele quebrou portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se, sofreram por causa dos seus pecados. Não conseguiram nem pensar em comer, estavam às portas da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Deus os livrou do seu sofrimento. Enviou palavras e os curou e os resgatou da morte. Que louvem ao Senhor pelo seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas, as águas mais profundas. Por sua ordem, o vento se levantava e agitava as ondas, e seus navios eram lançados aos céus. Depois desciam às profundezas, foram tomados pelo pavor. Cambalearam, tropeçaram como bêbados e não sabiam o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor. Acalmou ele a tempestade, aquietou a onda, a calmaria os alegrou. E ele os levou a um porto em segurança. Que louve ao Senhor pela sua bondade, pela sua maravilha, o que ele fez à humanidade.
que o exalte em público diante da comunidade e dos líderes do povo. Ele transforma rios em deserto, fontes de água em terra seca, torna a terra fértil em solo inútil. Por causa da perversidade dos seus habitantes, também transforma desertos em açudes. Leva o faminto e para ali e se estabelece e constitui suas cidades. A terra seca transforma em fontes de água. Ele semeia os campos, planta vinha, tem grande colheita, sim, ele os abençoa e ali cria famílias numerosas. Seus rebanhos não param de crescer, mas quando diminuem em números e empobrecem por causa da opressão e da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre os príncipes e os faz vagar pelo deserto sem caminho. Contudo, livra dos sofrimentos pobres e aumenta suas famílias como rebanho de ovelhas. Os justos verão estas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos ficarão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. E aí, por fim, o 108 é um salmo de Davi declarado, e ele começa dizendo que o coração dele está firme em Deus. Olha que lindo. Meu coração está firme em ti, ó Deus. Por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem, lira, harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor é mais alto do que o céu e a tua fidelidade chega até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima de todos, acima dos altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora livra o teu povo amado e responde-nos e salva-nos pelo teu poder. Deus em teu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, também Manassés. Efraim é o meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Limparei os pés sobre Edom e darei o grito de triunfo sobre a Filistia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitastes, ó Deus? Não marcharás mais com os nossos exércitos? Ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração. E a nossa certeza é de que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Por isso nos rendemos a ti com tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de dar aquele like, aquela curtida, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.